O sonho é puramente tudo que a gente queria viver, mas não vive. O sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Mas e quando a gente sonha com uma coisa nada a ver, que tem um esquilo conversando comigo? É para você não entender. O analista vai falar, nossa, Arthur, que interessante. O que ele falava, esse esquilo? Esse esquilo te lembra alguém? O esquilo cinza, mas o esquilo é marrom, a cor cinza. Ela te evoca alguma coisa? Você começa... Não, mas cinza, eu me lembrei de uma coisa. Agora, tinha um tio, puxa vida, ele chegava da empresa, lá ele tinha era um uniforme cinza. Ah, esse tio... Vamos falar um pouquinho desse tio. Então, ao invés de você sonhar com o tio, você sonha com o esquilo. O sonho é um vômito do inconsciente. Grosso modo, né? É isso. E aí vem tudo confuso com referências que tu viu ontem. Sempre distorcido. Para que você mesmo não entenda. Mas por que não é para eu entender? Porque aí dentro da gente tem uma coisa chamada superego. E diz, pô, você não pode desejar isso. Uma vez uma moça falou assim, ô Leandro, eu sonhei que eu tava na praia, pelada, correndo, tinha um monte de homem pelado correndo atrás de mim. Eu falei, é? Ela falou, putz, Leandro, quanto mais eu corria, mais eles se aproximavam. Eu falei, e chegou uma hora que eles me pegaram, né? E eu falei, e aí? Aí eu acordei. Mas por que o sonho acontece, só que não é pra gente saber o que ele quer, se é uma coisa que a gente quer? É uma confusão do cacete. Não é autorizado você querer tudo, você não pode querer tudo. Por quê? Porque o social vem disso, é feio, não pode, hein? Para com isso, deixa de ser seja um bom menino, não pode falar isso, hein? Mas o social não é composto por diversas psiques iguais a essa? Exatamente. E de onde vem essa hipocrisia? Então, esses são os ideais da sociedade, é onde o nosso superego se nutre. Vamos voltar um pouquinho na pulsão de vida e pulsão de morte. Então o Freud escolhe, então dentro da gente tem uma coisa que leva a vida e que leva a morte. Então o suicídio, em última instância, é um cara que a pulsão de morte venceu. Ele falou, chega, já tomei a decisão, vai ser hoje, a pulsão de morte venceu. Eu estou pegando um exemplo extremo. Agora imagina alguém absolutamente criativo, realizador, e eu não estou falando de coisas que levam a dinheiro, não, estou sentindo de realizar, de fazer coisas, uma pessoa que a pulsão de vida está ali muito intensa. Ok, aí o Freud falou, bom, então é assim. Então, deixa eu entender, o ser humano ele se move pelo princípio do prazer, mas tem o princípio da realidade, que é isso que você acabou de falar, né? Vem a realidade, a moral, os bons costumes, fala uma coisa, a religião fala outra. Arthur, você não pode fazer isso, você não pode pensar isso. Quando alguém fala que você não pode pensar isso, não significa que você vai parar de pensar, você só não vai mais admitir. Ah, tem razão, não pode mais, tá? Mas dentro de você aquilo fica pulsando. Beleza, aí o que o Freud pensou? Falou, as pessoas se movem pelo princípio do prazer. Aí ele se deu conta, ele atendia caras que vinham da guerra, né? A guerra ainda não tinha acabado, às vezes os caras voltavam, feridos e tal. Vamos cuidar dos caras, chama os médicos, chama os psi, né? E o Freud falava que o cara não parava de falar de coisas horríveis. Meu amigo perdeu uma perna com uma bomba, outro levou um tiro no olho. O Freud falou, não, mas o cara vai falar uma vez, depois ele vai querer se esquecer disso. Não, o cara não parava de falar disso. Aí Freud se dá conta que isso é furado. Não existe somente o princípio do prazer e o princípio da realidade. E aí o Freud inventa um texto maravilhoso que diz, existe algo além do princípio do prazer. E Freud se dá conta de que o sujeito extrai um prazer meio, vamos dizer assim, questionável das coisas ruins. E aí Freud vai estudar o masoquismo. Quando ele estuda o masoquismo, ele fala, não, minha teoria está furada. Isso que era bonito do Freud. Não, está furada. Não é só o princípio do prazer. E ele fala, existe uma compulsão à repetição. Vou te dar um exemplo. Eu tive um parente, ele abriu 5 negócios depois de aposentado. Ele foi roubado por 5 sócios, até que no final não tinha mais nada, né? Só ficou com o nome sujo, cheio de dívida e tal. E ele falava, você não pode confiar em sócio. Eu, na época, ainda não estudava psicologia, psicanálise, mas mesmo como leigo, eu falava, meu cara foi roubado 5 vezes por sócio, tem algo estranho aí. Depois de todos esses anos de estudo, de prática, eu falei, tem algo do cara nessa repetição. Então, isso que o Freud percebe. Poxa, então o ser humano repete coisas na vida dele, coisas até contra ele. Então o Freud falou, peraí, então tem uma coisa estranha. E o cara não se dá conta disso. Aí ele inventa a questão do inconsciente, né?
ele acha que nós temos 3 grandes instâncias psíquicas. O ego, que é a mais comum, né? Eu sou o Arthur Petri, olha aqui, você fez meu nome aqui, Leandro. Isso é seu ego. É claro, a gente precisa do ego para sobreviver. O cara na porta pergunta, quem é você? Eu sou o Leandro. Eu tenho que saber que sou eu. De fato, eu não sou nada, mas aqui eu sou o Leandro. Eu falei pra moça, você quer uma água, Leandro? Eu falei, sem água eu não sou nada. Eu falei, com água eu também não sou muita coisa. Eu sou o Leandro. Perfeito? Mas é só o ego da gente. É essa sacada do Freud. Ele falou, não, tem algo além. Aí ele acha que dentro da gente tem uma coisa chamada isso, que nós traduzimos para id, mas é bobeira. Em alemão mesmo é isso. Então olha como a gente usa essa palavra. Ô Petri, você já pensou nisso? Aí você fala, poxa, Leandro, nunca pensei nisso. Isso é incrível, Leandro. Isso me deixou boca aberta. Isso tem uma dimensão. O Freud falava que é a sede dos afetos, né? Onde a gente não tem acesso ao nosso inconsciente, que é lá do nenezinho. Lembra que você falou, mas de onde vem a inveja? Lá de trás, o nenezinho é puro id. Aí o nenezinho vai crescendo, id, ego, ele vai ter um ego, eu sou Paulinho, minha mãe, meu pai. Aí as pessoas, Paulinho não pode fazer isso, Paulinho não pode fazer aquilo, Paulinho não, isso é feio, Paulinho espera. Aí o Paulinho começa a notar que tem regras, que tem ordens, que tem normas, que dizem, Paulinho, você não pode, cara, ter tudo que você quer na hora que você quer. Começa a nascer dentro dele, né? Nascer metaforicamente falando, ele entra na escola e tal. A principal instância na relação com a cultura, que é o superego. Que é o quê? Que, na verdade, em alemão seria supraego. Por exemplo, nós moramos no Brasil. A gente responde à República Federativa, né? Que é o governo federal. Só que o Brasil responde à ONU. A ONU manda no Brasil. Então, o superego seria uma espécie de ONU dentro da gente. Então, esse superego ele passa a ser uma instância que critica, que julga, que exige, que diz isso é certo, isso é errado, você não conseguiu. Então, o superego, um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, ele falava uma instância obscena e feroz. Por que ele é obscena? Porque ele exige tanto que o sujeito não consegue responder. E ela é feroz porque ela é como um cão latino. Você pôr a mão lá, cão que late não morde. Então faz um teste, põe a mão lá. Ele vai morder. Então o superego é uma coisa que está dentro da gente. Mas ele está tentando defender alguma coisa? Tentando defender os ideais daquele nenezinho que cresceu lá, que eu disse, que é um homem agora, e do social. Ideais nossos: casamento, escolarização, dinheiro, beleza, poder, inteligência, título. Você viu como você ficou procurando meus títulos? Esse cara só vai colocar psicanalista. Tem algo errado. Um paciente falou, ô Leandro, tem 2 caras dentro de você, eles colocaram doutor, mas você não é doutor? Eu falei, mas eu não tô lá por causa do meu doutorado. Nada a ver, eu posso falar se o rapaz lá me perguntar. Não tem nada a ver, eu tô aqui porque eu sou psicanalista. O superego ele tá diretamente ligado com a sociedade, então. Com a sociedade. O ego é consigo mesmo. Isso, o ego é eu com a sociedade. O superego é isso, mas é muito mais a sociedade com a gente. O superego é o que a gente espera da sociedade ou o que a gente imagina que a sociedade está pensando? Não, ao contrário. O superego é o que a sociedade exige da gente. Ah, o superego então é como se fosse uma força coletiva, assim. Não tá dentro do indivíduo, o superego. Entra dentro do indivíduo e fica, nunca mais sai. Ah, então é como se uma parcela da sociedade entrasse na gente e toma... Você quer ver um exemplo? Toda criança no desenho vem mostrar o desenho pra gente. Ô, Arthur, olha o meu desenho. Você falou, que legal, Paulinho. Ficou bonito esse desenho. Ficou horrível, uma garatuja. Mas você fala, meu desenho. Chega uma hora que ele fala, não mostro mais desenho pra ninguém. Ô, Paulinho, não desenho mais. Não é porque ninguém falou, Paulinho, para de fazer essas garatujas. É porque ele falou, putz, será que o Arthur vai achar do meu desenho? Nossa, isso foi horrível. Nunca mais vou desenhar. Mas essa... Já é o superego. Mas se todo mundo sempre elogiou o desenho, por que ele teve isso? Não importa, porque ele pode achar que não. Ah, então quando o ser humano entende que existe uma sociedade, que existe um sistema de avaliação... Que existe o outro, exatamente. Aí o superego se instala. Isso. Aí o superego começa a cobrar um ideal dele. É por isso que a gente olha no espelho e fala, puta, tô gordo, meu cabelo não tá bom, tô magro, tô feio. Não, mas você não tá, pô, não, tá legal. Não, eu sou baixinho, não, eu sou alto. Nunca tá bom. Porque é um ideal de você mesmo que você escolhe. Vou dar um exemplo. Quando eu falo em público, eu sempre dou esse exemplo. Quando você vê gravação de você, né? Bom, hoje em dia é celular, mas antigamente, né? Tinha as gravações de casamento, né? Aí você fala, nossa, esse cara sou eu mastigando de boca aberta, bêbado, vermelho. Não, deve ter algum problema na gravação. Ou quando você ouvia a sua voz na secretária eletrônica, lembra? Olha, tem uma mensagem assim, eu falo, meu Deus, quem é esse cara com essa voz? É você. Essa é minha voz? Porque você acha que você não é esse cara. Eu tenho isso com... Eu não consigo assistir esses podcasts. Por exemplo, depois. Acabou de comprovar a minha hipótese.
Porque alguém dentro de você vai falar, puta, Petri, é ridículo, né, cara? Você não vai ouvir, meu. É melhor não ouvir, fica na sua. Deixa os caras mandar pro ar, né? Isso, pra caralho. Isso aí. Ator fala isso, o cara é ator. Não, mas puta, eu não gosto de ver, porque eu fico tímido, é. eu não me vejo, não me reconheço. Então tem sempre a superego dentro da gente. Então olha que interessante, né? Voltando no Homem das Cavernas. Então nós temos agressividade? Opa, e muita. Só que aí o que a sociedade faz? Ela todas as sociedades, todos os grupos sociais. Uma vez o Einstein, quando a ONU estava se formando, ele procura o Freud. Ô Freud, eu sou o representante da ONU lá na questão das ciências. Você é o principal teórico sobre a condição humana. Por favor, faz um texto pra gente começar a bolar saídas para acabar com a agressividade humana, para acabar com a guerra. Nossa. Freud dá uma resposta, você não consegue chegar no final, você já quer cortar os pulsos. Porque o cara falou, impossível. O ser humano é isso aí, gostou? Quer que embrulha? Nessa época, ele escreve um livro maravilhoso chamado Mal-Estar na Civilização, que fala da dificuldade da gente viver em grupo. Então, olha que interessante, né? O porteiro tava ali, e eu cheguei meio puto com o negócio do Uber. Uhum. Ele, pois não, eu falei, Bianca! Aí eu vi que o cara olhou feio pra mim. Naquele segundo eu falei... Fui grosso com o cara. Eu queria falar com a Bianca, por favor. Então, esse aqui é o cara domado pela sociedade. Esse segundo... O primeiro foi o Leandro Real. A Bianca, cacete! O cara foi embora lá com o Uber, tive que vir com o meu carro. O coitado, o que o porteiro tem a ver com isso ali? Segunda porta ali. Eu falei, puxa, obrigado. Aí ele olhou pra mim. Isso é um exemplo. Mas o ser humano real ele é sempre agressivo, não tem como ser humano... Ao contrário. Ele é sempre polido. Ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é o do ego. Sim, e o real, ele necessariamente ele é sempre agressivo. Esse aí. Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou pro Einstein. Falou, o ser humano é muito... Aí, mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Ele falou, não, mas peraí, tem um antídoto sim contra essa violência, contra essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Aham. Ou seja, ele vai para o singular, por exemplo, ele vai para o pequeno. Vamos bolar um exército da ONU para guerrear contra o Hitler. Não, ele falou assim, pequenos bons encontros. Puxa, que poético, Freud, né? Basicamente, eu amo o próximo. Ele já falou isso antes. Não no sentido religioso, né? Sim, claro. Ele falava, é impossível você amar o próximo se você não tiver nada em comum com o próximo. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Então você tem que se aproximar do próximo. Eu agora vou sair lá com o porteiro, vou agradecer a ele. Cara, valeu, obrigado aí. Eu fui grosso com o cara. O cara não tem obrigação de suportar a minha grossura. Que obrigação? Ele tá fazendo o papel dele, pô. Mas então o ser humano, se deixar ele solto, ele sempre tende ao estresse. Como o menininho. Menininho na jardim de infância. Ele quer morder a orelha do coleguinha. O que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha. O coleguinha precisa da orelha. Mas ele quer. Então a gente tem que agradecer ao número de homicídios que a gente tem hoje. Que é relativamente baixo perto do que deveria ser. Exatamente. Aliás, é o que todo sociólogo fala, que estranho, né? Morre tão pouca gente.